Vamos falar com Jesus. Chegou a hora. Deus nos proteja, que nosso lar seja um local para receber os bons espíritos, receber nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Pai amado, Senhor das nossas vidas, envolva-nos na luz do seu amor, para podermos aprender a recebê-lo em nossos lares, com o coração aberto, com a mente aberta, para podermos entender que somos teus filhos, para entendermos que fomos criados para sermos felizes, mesmo diante das dificuldades, a alegria que espera o trabalhador da sua seara é inefável. A luz que se apresentará aos dedicados trabalhadores, esse ar do campo que ora se manifesta para aqueles que têm boa vontade, será a luz da redenção que propiciará o espírito cansado, o repouso no trabalho, num nível maior, um nível em que sentiremos mais a tua presença e nos colocaremos na casa cujos anfitriões são os bons espíritos que nos sustentam nas lutas do dia a dia. As bênçãos do seu amor serão então melhor entendidas e as sensações não mais terão a mescla das dores, das tristezas da terra, mas as alegrias celestes se farão perenes em nossos corações. E onde estivermos, tendo o Senhor conosco, não há como sermos infelizes. Não reclamaremos de nada que nos acontece, porque se assim ocorre é porque é para o nosso bem. O Senhor, Pai misericordioso, não desconsidera ninguém na criação nem nada. A tua sabedoria, inatingível para a nossa capacidade de entendimento, espalha-se por todo o universo. E continua mantendo a harmonia do cosmos, sem que tenhamos a consciência da tua bondade suprema nas bênçãos que nós não vemos. Então aprendamos a dar graças às bênçãos que vemos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. E conduza-nos nas palavras que vêm do Senhor para o nosso aprendizado e aperfeiçoamento, mas que, acima de tudo, elas sejam temperadas com o nosso desejo de amar. Muito obrigado, Senhor. Nós paramos na questão 329 do Livro dos Espíritos, falando sobre os espíritos na erraticidade, né, na reencarnação. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem na vida futura. É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. De fato, em todas as histórias conhecidas, através dos estudos antropológicos e arqueológicos, um dos modos de estudar o passado é encontrar os túmulos. E
lá eles colocavam os pertences do indivíduo, considerando que ele levava para o outro mundo, né? A gente sabe que não leva, não. Mas eles colocavam lá, inclusive os armamentos, os brincos, até pedras preciosas. Mas o respeito aos mortos tem acontecido desde muito tempo. E aí o Kardec faz uma pergunta bem inteligente, né? Por que se consagra respeito aos mortos se a morte é considerada pelo ateu como aquela que acaba? Acabou, depois que morreu nada mais existe, mas aí nós temos um respeito já desde muito tempo atrás de que essa alma vai continuar no outro mundo. Inicialmente de uma maneira primitiva e infantil, colocando os apetrechos do morto lá. E agora, recentemente, é evidente que os apetrechos não são colocados, né? Mas nós já temos condições hoje de compreender que nós não levamos os nossos bens materiais do outro lado da vida. Nós levamos os bens espirituais, os bens verdadeiros, os bens essenciais. Aqueles que a alma mantém consigo, né? Vocês já viram alguém pedir para botar dinheiro no caixão? Eu não. Nunca pediu, não? É porque tem uma piada que fala que bota o indivíduo lá, o árabe, né, pediu para botar dinheiro no caixão. Aí botou dinheiro no caixão, veio o filho mais velho também, né, com o mesmo, aprendeu com o pai, e pegou o dinheiro para ele. O pessoal falou, mas você não vai respeitar a vontade do meu pai? Eu falei, não, estou colocando um cheque, qualquer coisa ele desconta lá. Aí fica bem resolvida a situação, não é mesmo? Se tiver banco no céu. Então vamos para o capítulo 7, de volta, a volta do espírito à vida corporal, prelúdio da volta, união da alma e do corpo, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotismo, loucura, infância, simpatia e antipatia terrenas, esquecimento do passado. Só de ler isso aqui, né? Olha como a doutrina espírita é rica e como a gente deve ser grato ao codificador e trazer esses temas tão importantes para a gente, para o entendimento da nossa vida, o trabalho do bem. Né? Esse tamanho tá bom para vocês, para verem daí? Sim. Então vamos. 330. Sabe os espíritos em que época reencarnarão? A gente está desencarnado, né? A gente sabe quando é que a gente vai reencarnar. Os livros do André Luiz explicam isso. Nós temos o caso do livro Nosso Lar, que a mãe de Lísias, Dona Laura, se prepara para reencarnar. Se organiza para reencarnar, além de outros casos. Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. O André Luiz explica isso em detalhes, né? Parte de alguns livros conta toda a história da preparação, miniaturização, né? O indivíduo diminui o tamanho do perispírito para caber lá no zigoto que vai começar a gerar o desenvolvimento do embrião e depois do feto, né? E depois do nascimento. Ele entra no estado de torpor. Eu acho que ele está perguntando, o Kardec, de uma maneira geral, os espíritos estão respondendo no momento imediato. Né? Porque vai ocorrer, então, a hipnose, com efeitos profundos sobre a mente do espírito, que nos fará esquecer da vida passada, do plano espiritual, para podermos começar do zero a nossa redenção aqui na Terra.
Então, veja que isso é o começo do Espiritismo, né? A importância desses livros do André Luiz para aumentar o nosso entendimento desses processos reencarnatórios. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente, assim é. Nós aprendemos que isso vai acontecer enquanto nós tivermos ainda a matéria, de alguma forma, exercendo influência sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. Quando a matéria, nós superarmos a influência da matéria, em vários níveis sobre a nossa alma, nós não precisaremos reencarnar mais. Aí seremos anjos. Que é o desejo de todo casal que se ama, né? Chega para o outro e fala, ô, meu anjo, vai demorar, mas já é uma promessa importante, bastante importante. Não é mesmo? Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham no futuro que os aguarda constitui punição. A incerteza do futuro aqui na Terra gera um problema de saúde mental. Qual que é, você sabe? Não, ninguém sabe. Ansiedade, né? E a ansiedade é uma punição, não é não? Pergunta para a pessoa ansiosa se ela gosta de ser ansiosa. Se ela gosta de, diante de um problema, não ter paciência, não ter calma para resolvê-lo. No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz explica essa situação que no começo do processo evolutivo do ser humano aqui na Terra, ele não tinha noção da desencarnação. Assim que ele desencarnava, ele não queria abrir os olhos para o mundo espiritual que o assustava. Então ele ficava jungido à família, num processo quase que obsessivo. Fazendo, inclusive, com que, como ele estava desmaterializado, o raciocínio dele era mais rápido. Então ele fazia com que os filhos, a esposa, os amigos que ele se ligava, pensassem também mais rápido, ajudando no processo evolutivo. Então, desde o começo da nossa evolução, a junção das mentes, num processo de uma simbiose, por falta de outra palavra melhor, poderia ser uma sim-espirituose, falar, ela proporcionou, então, um aconchego maior para os encarnados que perdiam medo e o aconchego para o desencarnado que tinha medo de ver aquele mundo novo na qual ele não estava acostumado a ter razão. Uma leitura atenta do livro Evolução em Dois Mundos vai mostrar isso para a gente. Então, também hoje existem espíritos que permaneceram numa situação de arraigamento, que eles vivem no mundo espiritual sem saber direito se está encarnado ou desencarnado. Tamanho o desligamento deles do mundo das coisas espirituais, que eles encarnam e desencarnam sem perceber o que está acontecendo. Esse tipo de reencarnação é controlado pelos espíritos superiores, evidentemente, que há uma programação, uma organização. Tudo na natureza é perfeito. Pelo fato do espírito não ter consciência do que está acontecendo com ele, não significa que o plano espiritual superior não tenha planejamento e consciência do que vai acontecer, certo? Para algumas pessoas, a morte, esperar a morte é uma punição, principalmente se ele é materialista. Para outras pessoas é tranquilo. A gente já conheceu algumas senhoras dizendo, Deus esqueceu de mim, por que ele não me leva? A pessoa já quer morrer, já não quer ficar mais aqui que eu sou da matéria, espíritos mais adiantados. Já outros, eles preferem não falar, não pode falar em morrer. O indivíduo está lá com 90 anos, não pode falar em morte perto dele, porque ele tem medo de morrer. Vai acontecer. A questão é, quanto mais materializado é pegado aos bens terrenos, quanto menos espiritualizado, mais medo se tem da morte, se tem das doenças. O verdadeiro trabalhador do Cristo não precisa ter medo de nada. Se ele tem confiança em Deus, na sua justiça soberana, Deus só nos manda aquilo que a gente consegue
suportar. Então, se é para eu ter uma doença, eu vou ter. Não tenho o que fazer. A questão é como eu vou passar por essa doença. Aí é questão minha. Com fé ou sem fé, com amor ou sem amor, aceitando ou não, utilizando para o meu crescimento espiritual ou não. Eu comecei a agradecer a Deus meus problemas de saúde já tem um tempo. Já. Porque, por mais que seja espírita desde cedo, o problema de saúde não tem jeito de não fazer a gente pensar em Deus. Nos faz pensar em Deus. E aí a gente pensa da maneira como a gente prefere. Com revolta, que aí tem até os ateus, né? Quando fica doente, você revolta contra Deus, porque aconteceu isso comigo. Ou você fala que bênção, e meu corpo sendo martirizado, o espírito cresce. Fique à vontade, Tião. Oi? Aqui a gente não está ouvindo. Pelo menos eu não estou ouvindo muito bem. Já dizia Chico Xavier, a doença embeleza a alma. Ah, sim, obrigado. Eu não consegui ouvir, não sei se os outros ouviram. Me perdoa, tá? Eu tomei surdo também, tomei surdo. É verdade, a doença embeleza a alma, quando ela é bem entendida e bem utilizada. Nós temos casos de preparações para algumas pessoas que antes da morte vêm doenças terríveis, com dores lancinantes, processos cancerígenos dolorosos que ferem bastante a família e a própria pessoa. Mas ali, como diz no próprio livro dos Espíritos, é o momento em que a alma vai se desprendendo do corpo. Quando ela percebe que o corpo está falindo, falhando, que o corpo vai se degenerar, ela começa obrigatoriamente a pensar na vida espiritual. Tudo é perfeito na natureza. Deus proporciona para nós todas as oportunidades de crescimento. E é muito boa essa palavra do Chico, viu, Wagner? Porque a gente vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais feio, melhor é acreditar que a alma vai ficar bonita, pelo menos. Thales, e no caso da pessoa que tem Alzheimer? Tipo assim, minha sogra, ela ficou 10 anos, ela, com 2 anos de Alzheimer, depois ela teve um AVC, ela já não andou mais, não falou mais. E ela viveu 10 anos assim, sem andar, sem falar. Uma situação dela assim, o que você falaria? É o mesmo que os espíritos nos falam nos livros, né? Esse momento de redenção, se aceito por amor a Deus, é muito importante. Mas não acreditemos nós que o fato do cérebro humano não responder às informações que nós vemos, não significa que o espírito não esteja consciente. Nós lemos esses dias, né, que nas pessoas que apresentam deficiências cerebrais, na manifestação, né, da inteligência, dos próprios sentimentos, eles têm muito mais consciência do problema deles e da dor que eles sentem do que a gente que está de fora. Eles sabem que eles não conseguem efetuar o processo intelectual que está na mente para a matéria, para o ambiente. Nós podemos ter um exemplo desse com o parkinsonismo de uma maneira geral e as doenças correlatas a ele. Imagina a pessoa vai levar a mão para pegar alguma coisa e ela não consegue acertar o alvo. Para a maioria de nós isso é normal, mas aquela pessoa faz isso, ela está consciente que ela não consegue acertar o alvo, gerando para muitas pessoas um processo de depressão muito forte. Né? O parkinsonismo, uma situação mais avançada, a pessoa começa a andar e ela não consegue parar de andar. Então, se ela tiver que atravessar uma rua, ela vai atravessar e não vai conseguir parar. Então, você imagina o estado mental dela e ela está vendo aquilo acontecer de forma consciente, sem conseguir controlar o corpo. Então, as pessoas que têm os outros problemas, que não é apenas motor, mas de manifestação da inteligência,
da cognição, elas têm essa consciência íntima delas. Elas querem dar informação, elas projetam a palavra não sai como ela gostaria. Ela projeta uma frase, ela cria uma frase e a frase não sai como ela gostaria. E ela percebe as pessoas olhando para ela, considerando como, desculpa a palavra, que é uma palavra pejorativa hoje em dia, idiota. Então, para passar por esse processo de profunda humilhação, o espírito tem oportunidade imensa de crescer e de se desligar da matéria para poder chegar no plano espiritual em condição melhor. Uns sobem mais tempo, outros menos tempo. Isso é o que conforta a gente, né, Thales? Nada que acontece aqui na Terra, nada, doença, tristeza e dor que afeta a nós, os familiares, ocorre por acaso e sem a permissão de Deus. Tudo isso é uma lição que pode ser aprendida de uma maneira mais ou menos profunda pelos familiares e pela pessoa, de acordo com a maneira como nós encaramos a vida. Veja a importância da Santíssima Doutrina Espírita, que nos ensina isso que nós estamos falando, enquanto a maioria dos nossos irmãos não compreende. Aqueles que têm fé consideram a vontade de Deus e não conseguem raciocinar a respeito. Nós temos a consolação de saber as causas e a alegria de entender que, bem suportados, os efeitos serão benéficos. Graças ao trabalho árduo de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nos ensinar sobre a vida futura, ao trabalho dos espíritos e dos encarnados ligados à codificação espírita, aos trabalhos do querido Chico e da equipe que estava com ele, também de encarnados e desencarnados. Hoje nós estamos aqui lendo o Livro dos Espíritos, tendo condições de falar sobre filosofia da alma, processos mórbidos e dolorosos da Terra, uma explicação do amor de Deus em relação a todos esses acontecimentos, né? Isso já é felicidade, pensem bem. Poder saber as causas e os efeitos desses processos, sendo nós ao mesmo tempo convidados para participarmos de forma efetiva com o entendimento que nos é dado, já é felicidade aqui na Terra, não? Alguém quer considerar algo? Algum exemplo para nos trazer? Então, tá bom. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Nós temos os casos assim, naturalmente, chega um momento que o espírito cansa de errar. E não aguenta mais fazer bobagem. E aí ele se arrepende. Tem outros casos que, se ele demorar muito, os bons espíritos, por bondade, tolhem o livre-arbítrio dele e o fazem reencarnar numa região, num local onde isso vai fazer bem e ele vai crescer espiritualmente. Também temos tudo isso contado nos livros do André Luiz. O espírita não poderia viver sem ter um livro espírita ou uma Bíblia na sua bolsa, onde quer que ele vá. E abrir nos momentos de dificuldade para ser um ponto de iluminação para a sociedade, porque nós ainda vivemos em trevas. Vamos pegar o livro Carta de uma Mota, da mãe do Chico, que fala, olhando a terra, eu via uma bola escura, né, negra, pelas vibrações dos habitantes. E os pontos brancos, claros, de luz, eram os locais, os templos religiosos e os lares, aonde se lia a história de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não mudou muito. Ela fez essa publicação há cerca de 70, 80 anos atrás, mas a situação não mudou muito.
Nós ainda temos guerras no planeta, nós ainda temos regiões de extrema miséria espiritual e física. E se nós pudermos ter a alegria de abrir os livros e ler, nós seremos aqueles que poderão colocar uma gota de luz nesse oceano de trevas. Trevas das vibrações que nós emitimos. Mas Deus ama todos os seus filhos. Aquele que perdeu a condição de tomar a decisão por si mesmo, os adultos tomam por ele. E aí vamos evoluir. Mas como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus em termos espirituais, Deus nos chama e a gente tenta não dar ouvidos, mas cedo ou mais tarde o chamamento falará alto em nossos corações. E nós então evoluiremos. Todo filho de Deus nasceu para ser feliz. Olha que maravilha. A maldade do homem fez com que ele criasse seres especiais. O desespero das pessoas que filosofaram sobre isso, para serem considerados especiais filhos de Deus. Dizendo que Deus criou anjos, demônios e seres humanos para ficar na briga entre anjos e demônios. Grande criatividade. Aí vem a doutrina espírita e fala, não, Deus criou todos iguais, sem exceção, para evoluir. E todo filho de Deus, sem exceção, ele vai ser feliz. O tempo é ele que escolhe, mas a felicidade é a consequência de termos sido criados. O tempo que nós queremos ficar na tristeza e nas dores é opção nossa. O desejo de crescer tem que tomar conta do nosso ser e, de forma muito forte, direcionar as nossas ações. Senão nós seremos empurrados pela multidão. A predestinação na união da alma com tal ou qual corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre de antemão designado. Ou seja, nós vimos até no livro do Nosso Lar que ocorre um planejamento, um mapa genético, um mapa das características físicas. O corpo vai ser preparado. No outro livro, que agora eu esqueci qual que é, mas eu acho que é no mundo maior mesmo, que fala da reencarnação, né? Os processos de reencarnação, e que tudo é organizado de maneira que nós vamos ter um corpo necessário ao nosso processo evolutivo. Não, que você leu sobre a encarnação daquele senhor lá, lembra? Que ele vai se miniaturizando, ele vai ficando... Missionários da Luz, é isso. Então vai contando essa história toda. E é tudo preparadinho, tudo organizado. Ele vai ser levado para aquela família específica para poder evoluir. Ele vai aceitar, perdoar. Aí nós vamos ir lá para a lição A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. O espírito, quando a boa resolução vence, ele decide reencarnar lá na família que ele mais precisa reencarnar. E diante daqueles em que ele odiou, foi odiado. Sofreu fortes perseguições ou perseguiu muito. Essas características são muito importantes para a gente compreender nosso processo na família. A família é uma bênção, porque essa situação cultural da família nos coloca numa situação em que nós temos que aprender a amar aqueles que nós não aprendemos a amar, mesmo amando. Mas o que significa isso? São sentimentos, né? Que quando a gente ainda é muito infantil em termos desses sentimentos, o que a gente faz? A gente começa a amar a pessoa, amar as pessoas, a gente vai amar, né? Amar as pessoas. E aí a gente machuca as pessoas nos machucam. E aí a gente se fere e aí a gente passa a odiar, né? Aí passa a odiar e fazer mal para o outro, mesmo amando, porque a pessoa não amou como a gente gostaria que ela nos amasse. É mais ou menos assim, me ama. Mas eu quero ter minha vontade, meu livre-arbítrio. Não, me ama sem livre-arbítrio.
Aí a pessoa quer tolher o livre-arbítrio dos outros e aí a coisa complica. O amor desprendido é uma evolução, é uma conquista, não acontece tão facilmente. Aí a gente aprende a se odiar e vai durante encarnações se odiando porque a gente não recebeu o carinho de volta que a gente queria e nem que a gente soube dar, mostrando aí o orgulho e a falta de lucidez nos processos espirituais. Né? E aí, nesse caso, nós encarnamos na família, com aqueles que nós amamos, onde estão os tesouros dos nossos sentimentos, na família. É lá. Acontece que nem sempre isso é possível, porque alguns não aceitam, de forma alguma. Eles não querem resolver os problemas. E aí nós devemos parar e esperar? Não, temos o exemplo lá no nosso lar mesmo da ministra Veneranda. Ela continuou evoluindo, evoluiu, uma ministra do nosso lar, de alta hierarquia, há cerca de 2.000 anos esperando os familiares mais próximos dela aqui na Terra se redimirem para poderem ir para um plano espiritual maior, ou melhor. Então, a questão, muitas vezes, nas encarnações, a gente não consegue que as pessoas da família sigam esse processo de melhora, eles permanecem. Mas na família nós temos as pessoas que estão mais ligadas ao nosso destino e que nós, sim, amamos, no entanto, com amor doente. E nós somos amados com um sentimento de amor doente chamado ódio, algumas vezes, né? Causando muito transtorno, muita dor, muita violência. Quando chega ao extremo, é necessário separar. Não foi isso que foi projetado, mas é necessário refazer o planejamento, porque alguns não quiseram aceitar bem o filho, aceitar bem a mãe, aceitar bem o pai, aceitar bem a filha. Aí você vê que muitas vezes esses problemas são muito sérios entre sogros e noras, sogras e genros, e sogras e noras, sogros e genros. Por quê? Porque não estando ligado pelo laço cultural de família, muitas vezes os ódios aparecem e aí eles têm mais liberdade de aparecer, a pessoa se sente mais à vontade de falar mal de um genro, de um sogro, de uma sogra, de uma nora, porque não faz parte da família. Né? E é interessante isso, eles falam dessa forma mesmo, né? Não faz parte da família. Mas a família foi recriada a partir de um outro casamento. Então, o mais bonito é aceitar fazer parte da família. Né? Mas existem tentativas. Tem que tentar. Aquele que tem consciência tem que tentar até chegar um momento que não tem mais jeito. Então, não tem mais jeito, paciência. Vamos continuar o nosso trabalho de redenção e esperar pela nova oportunidade. No entanto, pode chegar num ponto em que aquele espírito leviano que não quis crescer não consiga mais reencarnar perto daqueles que quiseram crescer. Porque, evidentemente, ele não vai merecer a companhia daqueles que se fizeram melhores. Porque, no geral, a gente vive num ambiente proporcional à nossa companhia, vibratória. Nós atraímos as pessoas com características vibratórias semelhantes. Quando isso não acontece, a gente se afasta naturalmente. A gente não quer participar mais do grupo. E aí vamos relembrar que isso hoje está muito forte, relembrando das palavras do Cristo, né? Numa mesma família haverá uma divisão, 3 contra 2 e 2 contra 3, mostrando que esses processos, evidentemente, de redenção, eles vão afetar profundamente os laços familiares a qual nós estamos unidos. Algum questionamento? O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia, e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Ou seja, tudo é perfeito no universo. Tudo. O corpo que a gente tem, que nós temos desse corpo, que nós temos que passar por ele, nós podemos dar uma pioradinha ou uma melhoradinha, né? Pode acontecer. Mas depende de como nós vamos tratá-lo, como o nosso espírito vai agir sobre a matéria.
Aí nós vamos entrar numa parte interessante aqui que cabe falar. Se eu tenho um respeito natural por Deus e pelo corpo que Deus me deu, eu não quero ficar mudando muito meu corpo, sabe? A não ser por uma questão de saúde, mas uma questão estética não. Eu tenho um problema de septo nasal, me atrapalha a respirar. Faz todo sentido fazer uma cirurgia de desvio de septo, vocês concordam? Entendeu? Mas eu nasci com um pouco bumbum, mas eu quero ter bumbum. Eu quero uma bunda. Estou sem bumbum. Não atrapalha fazer totô, não atrapalha nada. Não atrapalha nada. Mas eu quero bumbum. Mas para que eu quero bumbum? Eu quero bumbum porque eu quero mostrar para os outros que eu tenho bumbum, mesmo que seja falso. O mundo tem que ver meu bumbum. Eles têm que ver que eu tenho um bumbum. Aí eu vou lá e boto um bumbum de silicone. Se possível, industrial, porque aí ele é mais tecnológico. Que é a coisa maravilhosa, que já escorrega e já fica atrás do joelho com o passar do tempo. Eu vou botar um bumbum, eu quero um bumbum. E aí, se a gente for atrás das bases do indivíduo querendo fazer isso, você vai enxergar um processo de vaidade. Em que muitas vezes o desespero para satisfazer esse processo vaidoso é tão grande que as vibrações pesadas atrapalham a própria cirurgia. Um médico espiritualizado ia falar para o paciente: olha, não faz isso, meu filho, fica com o corpo que Deus te deu. Eu não preciso fazer isso. Toda cirurgia, doutor, toda cirurgia acarreta risco de vida, não é mesmo? Mesmo a mais simples pode ocasionar o desencarne, certo? Então aqui é assim a voz da especialista. Então olha só que situação interessante. Nós temos algo que nós queremos mudar o corpo que Deus nos deu, que foi tudo planejadinho por um ser bem superior a gente. Algo para se pensar. Por que eu quero mudar o meu corpo? Se eu tenho o melhor corpo para eu evoluir? Entende? Eu quero colocar um lábio mais grosso. Vai ficar com um labinho de silicone. É uma coisa linda. Não é mesmo? Eu acho que o meu lábio é pequeno. Aí é importante para que a gente utiliza as estruturas que Deus nos deu? Para a evolução do espírito. Aí eu preocupo com o corpo. Aí eu fico imaginando a tristeza dos vermes. Né? Podemos lembrar lá do Shakespeare, né? no Hamlet, né? A pessoa chega em casa e fala: eu queria falar com o seu tio. O meu tio foi num banquete. No banquete? Onde que é? Não, ele é o banquete. Ele morreu, ele é o banquete dos vermes. Está lá na literatura shakespeariana. Imagina a tristeza dos vermes, né? Os vermes estão lá comendo. O que é isso? Não sei, acho que é silicone. Morreu 3 vermes. Dor de barriga, intoxicado. O que você vai ter debaixo da terra, além de osso? Agora você tem prótese, mercúrio, né? Essas coisas tudo, metal, né? Mas é por necessidade, certo? Então, é complexo isso. Não havendo disfunção, é bem complicado querer mudar o corpo que os espíritos superiores nos passaram. É uma opinião baseada nos estudos espíritas. Entende? É uma opinião. Então, isso mostra, se eu pensar sobre isso, para eu poder pensar comigo mesmo em que eu valorizo mais, a alma ou o corpo. Mas eu estou ficando feio. Vai morrer, vai virar um esqueleto. Vai virar um esqueleto. Vai levar para o espiritual. Imagina, você desencarna e chega lá com silicone, perispírito de silicone. Não faz sentido. Perispírito é flexível, ele assume a forma que a mente dá a ele, que o espírito dá a ele. À vontade, dona Amanda. É que lançou um filme recentemente que critica mais ou menos isso, que chama A Substância. Não sei se já ouviu falar. Não. É assim, basicamente uma mulher que ela é uma artista no mundo da fama,
Só que ela acaba de completar 50 anos e ela tá meio, entre aspas, obsoleta, porque ela já é considerada velha. E aí ela quer continuar famosa e ela encontra como se fosse assim, experimentos meio que secretos, que ela meio que injeta uma substância no corpo dela e do corpo dela meio que nasce uma versão mais jovem dela, com, sei lá, uns 20 e poucos anos. E aí, para ela continuar desse jeito jovem, ela tem que, por exemplo, assim, viver uma semana no corpo mais velho e uma semana no corpo mais jovem. Porque se quebrar esse equilíbrio de uma semana em uma semana em outro, vai haver consequências. Aí meio que ela começa a querer viver só no corpo da jovem e, tipo, o corpo dela mais velha vai começando a se deteriorar muito por conta disso. E aí, assim, o filme meio que critica muito essa questão do, assim, do medo exagerado de envelhecer. Medo de envelhecer também pode ser medo da morte, né? Mas precisa deixar bem claro. Não, mas assim, o medo de envelhecer é tipo assim, o medo de ficar velho em questão de aparência. Não, sim, mas é porque eu estou falando que a pessoa que tem medo de envelhecer ela também tem medo de morrer, ela quer ficar jovem para sempre, né? É que ela, se você for analisar a psicologia dela em termos profundos, ela está mais preocupada com a matéria do que com a alma, né? É isso. Mas, ó, tem que deixar bem claro assim, quando é por necessidade, é outra história, entendeu? É outra história. Quando é porque a pessoa precisa de um desvio de septo, precisa fazer uma correção, aí sim é a oportunidade que a gente tem e que a ciência nos permite. Inclusive, seria a mesma coisa de renegar um medicamento que nos faz bem, só porque a gente quer manter a vontade de Deus. Não é assim que funciona, né? Já essa questão estética é algo para se pensar bastante. E também, tudo tem que ser analisado caso a caso. O Chico usava peruca, vocês sabem disso? Eu sabia que o Chico usava peruca? E o Chico foi Não. um dos momentos tristes do Chico foi essa questão da peruca. E ele se achava feio demais. Eu olhava no espelho e falava assim, meu Deus, eu sou muito feio. E aí ele foi comprar uma peruca. Tem até no filme dele, quando a irmã dele olha assim para ele com a peruca, ele fica até bravo, né? O que foi, né? Ele fala. Lá. Aí, em dado momento, ele recebeu tanta crítica por causa da peruca, que ele falou assim, eu não sei mais o que fazer com os irmãos espíritas. Se eu não uso peruca, eu sou feio demais. Se eu uso peruca, eu sou vaidoso demais. Mas é cada caso um caso, né? O Chico achou que ele estava assustando os outros com a feiura dele. Ele se achava muito feio. E a alma que saiu daquele casulo, né? Que coisa mais linda do nosso querido Chico, né? Mas é casos e casos. Né? A gente querer nos apresentar de uma certa maneira educada para não ferir os outros com a nossa feiura, aí é uma coisa. A transformação substancial, muitas vezes, ela gera problemas seríssimos. Né? Nós devemos lembrar uma coisa: nos procedimentos cirúrgicos, nos procedimentos médicos, é muito importante a gente estar em oração, porque para a equipe espiritual do bem poder agir. Se as minhas intenções não são intenções fidedignas, qual é a chance de eu ter uma equipe espiritual boa para assessorar o procedimento? Acha, não é mesmo? Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? É muito inteligente. Né? Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresenta ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso se vencer os obstáculos que lhe opõem. O espírito que respondeu já foi direto às imperfeições. Né? Então, a questão das imperfeições é importante, principalmente as questões das doenças. Doenças, entender as doenças é muito importante, aceitar as doenças, aceitar os problemas, porque aquilo tem a ver com a nossa evolução, com o aprendizado nosso. Né?
Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo. Depende do merecimento dele. De novo, lá no nosso lar, a dona Laura, devido aos trabalhos feitos no plano espiritual, teve condições de escolher o corpo. E um ministro amigo dela disse para ela, por favor, assuma, minha senhora. A senhora que fez o estudo, o que o ministro falou para ela, né? Para poder nascer com uma certa imperfeição, para não chamar muita atenção para ela. Ela ia nascer com um problema onde? Na tireoide, não é? Então ele chamou atenção, falou, não fica com um corpo muito bonito não, você vai ter problema. Arruma um corpinho mais complicado para você lembrar de Deus. Mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então depende da evolução, pode escolher o corpo sim. E o gênero de provação. Por exemplo, eu nasci para ter Alzheimer. Eu vou ter Alzheimer fatalmente porque vai fazer parte do meu processo evolutivo, óbvio. Só que o estado e o grau de Alzheimer é o mesmo para todas as pessoas? Vai variar. E aí eu posso viver uma vida tão boa que o meu Alzheimer vai demorar para aparecer, quando aparecer vai já estar no finalzinho da vida. Entende? Nós temos até um artigo publicado em que a gente fala sobre isso. Qual que é a melhor maneira de prevenir o Alzheimer? Viver bem desde quando nasceu. Estudar, cuidar do corpo, viver em equilíbrio. Quanto mais a pessoa for equilibrada, mais ela vai ter uma saúde melhor com o envelhecimento. Isso é um princípio espírita que nós colocamos com frases científicas num artigo que é mais citado nos artigos que nós publicamos, que fala sobre as teorias do envelhecimento e a doença de Alzheimer. O artigo já chegou a 150 citações, um artigo até recente, e que nós colocamos isso, que a melhor maneira de viver bem na velhice é equilibrar a vida desde o começo. Aí, mesmo que a gente não fale de doutrina espírita, está lá a doutrina espírita expressa de uma maneira, com uma frase um pouco diferente daquilo, mas é o que nós aprendemos no livro dos Espíritos. O que ele está falando para a gente aqui? O que nós aprendemos com os livros do André Luiz? Quanto mais equilibrado nós formos, mais as células do nosso corpo estarão em equilíbrio também. Poderia o espírito recusar a última hora tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Mas como que é esse sofrimento, hein? Como é que vocês acham que é esse sofrimento? Vocês têm ideia? Quando a gente lê isso aqui, ó, com os conhecimentos espíritas que a gente tem, o que pode gerar um sofrimento tão maior se você fala assim, não vou? O espírito, antes de reencarnar, ele tem sentimento de culpa? Tem, né? Vamos pegar o André Luiz. Onde é que o André Luiz estava quando começa o livro Nosso Lar? No umbral. Quando ele foi para o Nosso Lar, ele se redimiu e pagou todos os seus problemas? Não, ele se arrependeu, ele não se redimiu. O que ele tem que fazer para se redimir? Reencarnar e vencer as dificuldades que ele não tinha vencido, certo? Então, imagina que ele vai e fala assim, não, agora não vou reencarnar nesse corpo, não. Essa decisão dele de rebeldia vai fazer com que toda aquela culpa que foi tratada e amenizada para que ele pudesse planejar a reencarnação dele retorne. Fazendo com que ele retorne às vibrações de quando ele estava lá no umbral sofrendo daquela forma. Compreende? Então, olha que até a questão de nós termos abafado em nós o sentimento de culpa pelos espíritos superiores para nos dar condição de lucidez e raciocínio nos é dado por Deus. É coisa linda. Vocês não acham? Aliás, nós não temos pessoas se martirizando com um problema de saúde mental muito grave por causa do sentimento de culpa. Poderia dar-se não haver o espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer?
Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Olha que frase que pode mudar a nossa vida. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Nós não fomos criados sem um desígnio importante para a nossa família, para a sociedade. Cumprir esse papel nos colocará mais próximo ou mais distante de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai Celestial. Compreende? A questão é, vou ou não fazer a vontade de Deus? É isso. Algo que nós temos que meditar. Gente, nós aqui discutimos sobre a essência de estarmos aqui. Veja que bênção. Quantas pessoas passam pela vida sem ter se perguntado por que nasceram, por que estão na Terra e por que vivem? Eles não têm essa felicidade, essa alegria. E nós temos a bênção da doutrina espírita a nos trazer isso, a podermos conversar sobre a essência e a natureza do que somos. Saber sobre o universo é saber sobre o nosso Pai que o criou. É adentrar a mente do nosso Criador para entendê-lo e interpretá-lo, e um dia o veremos. Quando formos anjos, isso falou, os anjos do meu Pai veem em sua face constantemente. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Ou seja, para as crianças, os adultos tomam as decisões. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento, pela posição que vem ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. O castigo é aquele da qual fará de nós seres melhores. Não existe nada, não existe castigo sem que a gente tenha que passar por ele. Não tem vítima no universo, não existe. Na verdade, somos todos algozes. Se somos vítimas de alguma coisa, é porque nós fomos algozes dessa coisa no passado. Ou de alguma forma nós procedemos para que isso acontecesse. Compreende? Nós precisamos usar as palavras vítima, algoz, mas o significado dela é muito profundo em termos espirituais. Não tem isso. Se houvesse vítima no universo, em termos gerais, vamos falar assim, exceto os espíritos já efetivamente evoluídos, que não tem que passar por prova, mas eles querem passar por amor a Deus. Se existisse, não haveria justiça. Só há justiça perfeita pela vontade de Deus. E há justiça perfeita no universo inteiro pela vontade de Deus constantemente. Deus, nosso Pai, nunca permite que uma injustiça aconteça. Nós não passamos por nada que nós não mereçamos passar e precisamos passar. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. É planejado. Lá não é uma bagunça, não. Por mais que a gente ache, as pessoas assim que têm uns formatos engraçados, né? Parece uns ratinhos na forma humana. Assim, nossa, erraram lá. Estava na ninhada de rato, tiraram e botaram para o ser humano. Não tem isso, não. Tudo planejado, tudo organizado. Né? Para nós, o tempo age e passa de um modo. Os espíritos superiores, aquilo que para nós parece um máximo, rápido, para eles demora. Eles conseguem decidir em altíssima velocidade em relação a nós o que deve ser feito. E ainda fazem com muita calma. Nós não conseguimos ver
dessa forma e não tendo inteligência para compreender, duvidamos. Mas, olhando o universo, olhando a obra feita por Deus, como duvidar da criatividade, do poder, do amor de Deus? Impossível. A não ser que a gente queira ser cego por nós mesmos. É uma opção, né? Assim como ser vaidosos por nós mesmos. O próprio Kardec usou uma frase interessantíssima: há aqueles que acham que o sol só nasce para eles. Só eles detêm a razão e a verdade. Nós temos essa tendência, mas precisamos lutar contra ela. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante a que experimenta ao desencarnar, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Então, nós já entramos e já sofremos. Vamos aproveitar o momento. Vamos aproveitar a situação e não perder a oportunidade de nos aproximar de Deus, nosso Pai Celestial. Algum questionamento? Não? Então vamos retornar mais tarde, daqui a 10 minutos, 7h10 a gente retorna e vamos fazer a oração de finalização desse estudo, que não termina agora, continua com a meditação e com o café, para depois a gente começar o outro. Olha, estou vendo aqui que eu não falei boa noite para Michele. Michele, boa noite, seja bem-vindo. Não falei para o Bruno, provavelmente para Maria Eduarda, boa noite para vocês. Para Ana Paula Bonde Mesquita e para Amanda Barcelos Faria. Boa noite, Thales. Boa noite, Thales. Muito bom estudo de hoje. Boa noite. Até daqui a pouquinho, gente.